Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente trazer algumas reflexões aqui. E hoje eu queria falar para os meus irmãos umbandistas como está dividido o Livro dos Espíritos. A intenção disso aqui é fazer com que o Livro dos Espíritos seja entendido de uma forma mais simplificada, voltada aos umbandistas, tá? Então, a gente vai falar aqui primeiramente como Kardec subdividiu aqui, né? Eu estou aqui nesse site chamado Kardecpedia, como Kardec subdividiu a estrutura do Livro dos Espíritos. É importante a gente ter a noção que o Livro dos Espíritos, ele foi, depois de muita observação por Kardec, compilado as anotações que Kardec tinha sobre todas as informações que ele observava inicialmente por fenômenos de movimentação de objetos, né? Tanto cestos quanto mesas. Depois esses objetos eles traduziam, botava-se lápis, por exemplo, numa cesta, e esses objetos se movimentavam a ponto de formar frases. Depois isso foi evoluindo até o momento de uma incorporação. Kardec, observando então a mente, ele parou de observar os fenômenos e começou a tentar entender o comportamento da inteligência que estava por trás daqueles fenômenos, né? E ele começou a fazer perguntas para esses espíritos, que se diziam espíritos. Depois de um tempo, Kardec ele começou a fazer análise. Ele começou a ver que existiam pessoas que estavam incorporando em várias localidades da Europa, nos Estados Unidos, e ele fez as mesmas perguntas para todos esses médiuns. Ele enviava por cartas, as respostas voltavam, e ele pegava, dentro da lógica e da coerência, as respostas mais plausíveis mediante as perguntas que ele fazia. Então, Kardec ele pega, aqui a gente vai ter uma nota da editora, né? Aqui então ele pega o Allan Kardec, 1860, vai falando algumas coisas aqui, que isso aqui não cabe dentro daquilo que a gente vai falar hoje, mas para a gente ver com relação aqui, o importante é o ano, 1860, tá? Depois ele vem para uma introdução do estudo da doutrina espírita. Dentro desse estudo da doutrina espírita, ele vem falando de algumas linguagens que ele vai utilizar, as questões linguísticas, por exemplo, o espiritual, o espiritualista, o espiritismo, né? Então aqui, resumidamente, ele vem dizendo assim, olha, vamos cunhar o termo espírita ou espiritual ou espírito para aqueles seres que saíram do corpo físico e foram para o plano espiritual. Porque os seres que estão acoplados na matéria, eles são o mesmo espírito, mas acoplado à matéria ele denomina como alma. Isso é só uma exemplificação. Depois aqui embaixo, eu acho que é no capítulo 7, deixa eu ver. No capítulo 6 ou 7. Aqui, no 6, ele faz um resumão do que é a doutrina espírita. Ele vai falando aqui, ó, Deus é eterno, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E ele vai fazendo um grande resumo, ó, o laço ou perispírito, que no corpo é o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Então isso aqui tudo a gente vai ver quando a gente for falar sobre o Livro dos Espíritos. Aqui, por Legômenos, também é uma introdução
que ele faz também falando sobre as suas observações sobre a doutrina espírita. Depois a gente vai ver isso, tá? Aqui é símbolo do espiritismo. Também, depois disso, ele subdivide na primeira parte, tá? Que é das causas primárias. Causas primárias, ele subdivide aqui em capítulo 1, de Deus. Vamos lá. Deus e o infinito. Provas da existência de Deus. Atributos da divindade. Panteísmo. Então, vou dar o exemplo aqui do capítulo 1, a primeira pergunta, que eu considero a mais inteligente do livro dos Espíritos. Não a resposta, porque a resposta é uma resposta até comum, mas a pergunta é muito inteligente. Que é Deus? Ou o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, onde está Deus, né? Ele pergunta o que é, porque ele não concebe Deus como um homem, um velhinho que está nas alturas. Aí a espiritualidade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que pergunta inteligente, a resposta mais inteligente ainda. Depois quando a gente começar a comentar isso, a gente vai ver que isso tem muito a ver com a Umbanda. Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e panteísmo. No capítulo 2, ele já sai e começa a pensar aqui nos elementos gerais do universo. Nos elementos gerais do universo, ele vai falar aqui sobre conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Capítulo 3, da criação. Da criação, ele vai falar formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra e, consequentemente, a história de Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Ou seja, ele pega aqui uma informação que a ciência também fala. E o que isso tem a ver com as considerações bíblicas da criação? Vamos lá. No capítulo 4, ele vai falar do princípio vital. Tá? No princípio vital, ele vai subdividir esse capítulo em seres orgânicos e inorgânicos, vida e a morte, inteligência e instinto. Também esses conceitos são conceitos importantíssimos para a gente poder começar a entender. Muitas vezes, por exemplo, a gente está falando das causas primeiras. Se a gente está falando que Deus concebe o indivíduo, a inteligência, essa inteligência ela é única, ela é formada apenas de um jeito só, ou existe duas formas de criação no pensamento cósmico? Então Deus ele cria um grupo de seres humanos para reencarnar na Terra e um outro de encantado. Isso é uma questão que dá muita polêmica. Muitos umbandistas, quando a gente chegar nesse ponto, eles podem achar, eles vão se dividir. Por quê? Vai chegar um momento que a gente vai explicar aqui sobre a questão dos encantados. Eu não vou dar spoiler com relação a isso, não. Parte segunda. Parte segunda é do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Tá? É importante que a gente tenha noção que Kardec ele bota aqui só como uma questão de palavras, né? E aí foi cunhado a doutrina espírita. Mas quando ele fala de espíritos, ele não está falando de um espírito espírita. O espírito é o espírito. Se ele vai ser espírita, umbandista, católico, evangélico, isso é outro assunto. Mas o espírito, ele é
o ser que está no lado espiritual da vida, está fora da matéria, tá? Então, vamos lá, no capítulo 2, quando ele está falando aqui, ó, dos espíritos, aí ele tem dos espíritos, capítulo 2, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito extinta a vida corporal e a vida espiritual, voltando à vida espiritual, ou seja, é quando a gente morre, o espírito que habita, a minha alma, que está colado no meu corpo, quando o corpo desaparece, ele volta à vida espiritual. Como é que isso procede? Capítulo 4, da pluralidade das existências. O que ele vai perguntar sobre isso? Capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências, da vida espírita. Capítulo 6, da vida espírita. Capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Ou seja, ele saiu da matéria e voltou para o mundo espiritual. E agora, quando ele volta do mundo espiritual para a vida corporal, como é que se procede? Da emancipação da alma. Ou seja, olha só, peraí, o que é emancipação da alma? É a alma que está saindo do corpo, aí está virando espírito de novo, né? Já que a gente falou que a alma está encarnada com carne, né? Como é que isso se procede? Capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Capítulo 11, dos 3 reinos. Aí vamos lá um pouquinho para a gente ver o que ele fala no capítulo 1. Capítulo 1, origem e natureza dos espíritos. Mundo normal primitivo, mundo e ubiquidade dos espíritos, forma e ubiquidade dos espíritos. O que é ubiquidade? Nós vamos explicar o que é isso. Perispírito, o que é perispírito? Diferentes ordens de espíritos, ou seja, como é que nós vamos classificar os diferentes espíritos que se mostram à nossa frente. Escala espírita. Quando vamos colocar aqui a escala espírita, ela é espírita porque quem usa é o espiritismo, mas ela pode ser incorporada em qualquer outra religião, tá? Progressão dos espíritos, anjos e demônios, tá? Isso aqui só no capítulo dos espíritos, falando simplesmente da alma penada, daquele que não tem corpo. Capítulo 2, da encarnação dos espíritos, ou seja, já não é mais alma penada. Objetivo da encarnação, a alma, materialismo, tá? A gente tudo vai tentar explicar isso. Capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea para a vida espiritual. Vamos lá. A alma após a morte, sua individualidade e vida eterna, ou seja, a gente volta, quando a gente morre, a gente vai para Deus, a gente fica individualizado ou a gente se dissolve a nossa energia nesse campo cósmico? Isso aí existe uma opção de indagação sobre isso. Separação da alma do corpo. Como é que se procede isso? Perturbação que se segue após a morte. Isso também é importante. Isso acontece com todos os espíritos, nós vamos ver. Com toda a alma que se afasta do corpo. Capítulo 4, da pluralidade das existências. O que é pluralidade das existências? Pluralidade da existência é sair e entrar no corpo. Você tem várias existências. Você vem, usa esse corpo e volta para a vida real, que é a vida do mundo dos espíritos. Qual a justiça nisso? Para que serve e isso é justo ou injusto? Encarnação dos diferentes mundos, ou seja, se o Espiritismo acredita nos diferentes mundos habitados, existe vida lá? Até a ciência hoje está procurando vida fora a Terra. Transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, ou seja, o que acontece com uma criança que nasce, por exemplo, fica algumas horas e morre. Isso também é falado lá. Sexo nos espíritos, vamos falar de polêmica. Sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas. Então, quer dizer, nesse capítulo 4 da pluralidade das existências, a gente vai falar bastante coisa. Considerações sobre a pluralidade das existências. Aqui é só uma pergunta, não vamos continuar. Capítulo 6,
espíritos errantes. Aqui, espíritos errantes não é aqueles espíritos que erram, são espíritos que vagam no mundo espiritual, aqueles que normalmente estão perdidos no mundo espiritual. E aí a gente vai tecer algumas considerações sobre isso. Mundos transitórios, ou seja, existe uma transição de mundo, onde você tem uma estabilidade, depois você vai evoluindo e você pode ir para mundos de transição. Percepção, sensações e sofrimento dos espíritos, ensaio teórico dos espíritos, da sensação dos espíritos, escolha das provas. O que são essas provas? A gente vai ver. Aqui é uma questão muito polêmica. Muitos espíritas não entendem realmente essa questão aqui que foi falada por Kardec. O que são essas provas? As relações no além-túmulo, relações interpessoais, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas, recordação da existência corpórea, comemoração dos mortos, funerais. Então isso aqui também da vida espírita é muito legal e a gente precisa ter esse conhecimento. Só essa pequena parte aqui do segundo capítulo é coisa pra caramba. Da volta do espírito à vida corporal. Aí vamos ver o que ele colocou aqui. Prelúdio da volta, ou seja, o que é prelúdio da volta? O que acontece um pouco antecipadamente a volta do espírito para a matéria, né? União da alma do corpo, o aborto, também questões polêmicas. Por exemplo, tem gente que é a favor, tem gente que é contra o aborto. O espiritismo é contra. E eu acredito que qualquer religião, ela também vai ser contra o que é a retirada do espírito abruptamente, né? Da alma do corpo. Mas a gente vai ver aqui as considerações espirituais relacionadas a isso, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo na vida do espírito, idiotismo, loucura. Isso aqui tem que ser modificado. A gente vai falar doenças psiquiátricas, tá? Quando ele fala idiotismo e loucura, é um termo de 1860 que hoje a gente não cunha mais. A gente está evoluindo muito nessas questões e os espíritas, que também não têm uma compreensão adequada sobre isso, precisam dar uma evoluída pelo menos nessas questões aqui de dialética, do que se fala disso aqui, né? Porque isso aqui é quase que uma agressão verbal a quem tem problema psiquiátrico. A infância, simpatia e antipatias terrenas, esquecimento do passado. Isso aqui é tudo na volta do espírito, quando o espírito volta para o corpo. Ou seja, nasce novamente, né? Capítulo 8, da emancipação da alma. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só. Quando ele fala emancipação da alma, é simplesmente o seguinte: quando a gente dorme, sono e sonhos, a alma, ela meio que se afasta um pouco do corpo, mas isso não quer dizer que ela não esteja ligada. Por quê? A gente vai ver isso. Visitas espíritas entre pessoas vivas. O que é visita espírita? Vamos trocar aqui o termo. Visitas espirituais. Então você desconecta do seu corpo, você sai desse corpo e vai visitar outra pessoa que também está dormindo. A gente se encontra no plano espiritual, mesmo estando encarnado. Imagina isso. Transmissão oculta do pensamento, letargia, o que é? Catalepsia, o que é? Mortes aparentes. Vai falar sobre sonambulismo, êxtase. Êxtase não é aquela droga que se toma atualmente nas raves, tá? Segunda vista. Também isso aí também é muito legal. Isso é um tipo de mediunidade. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, tá? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí vamos ver o que tem lá. Vamos subir aqui. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Faculdade que tem os espíritos de penetrar
Faculdade, quando ele diz, é capacidade que tem os espíritos de penetrar nos pensamentos. Influência oculta dos espíritos. Isso, para quem é umbandista, é muito importante. Ou seja, nós lidamos com espíritos que influenciam pessoas, influenciam os médios a sair do centro, influenciam os médios a brigarem entre si, tendo ideia X ou Y. Isso aí a gente vai estudar. Possessos, convulsionários, afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos guardiões. A gente sempre, isso aqui é uma palavra comum a um umbandista, o anjo de guarda. Espíritos protetores. Quem são os espíritos protetores dos espíritas? Espíritos protetores dos espíritos, eles dizem assim, é o meu guia, meu protetor, familiares e simpáticos. E nós, o que nós dizemos? A gente vai falar meu preto velho, minha pombagira, meu Exu, né? Então a gente vai transcrever isso para dentro da religião de Umbanda. Pressentimentos, tudo isso está dentro da nossa vivência de terreiro. Influência dos espíritos dos acontecimentos da vida. Aí, o que os espíritos, a gente vê, espíritos que jogam demanda, espíritos que jogam a tua vida para trás, espíritos que não deixam você progredir. Então, vamos lá, ações de espíritos sobre os fenômenos da natureza, espíritos durante os combates, ou seja, hoje ainda tem guerra, mas, por exemplo, aqui na realidade, eu que moro no Rio de Janeiro, a realidade é a pessoa morar numa favela e ter tiro entre polícia e bandido, tiro entre bandido e bandido. O que acontece? Isso aqui é mais ou menos, a gente pode transcrever agora. Pactos. Isso também tem muito na Umbanda. Eu vai no Exu, olha, você me dá tal coisa que eu vou te dar tal outra coisa, aquilo que você quer. Isso não é um pacto? Como é que vamos ver as consequências espirituais disso? Poder oculto, talimãs, feiticeiros. Olha só, esse capítulo é para a Umbanda. Olha, poder oculto, talismãs e feiticeiros, bênção e maldições. Olha só. Vamos lá, vou até voltar aqui. Capítulo 9, da intervenção dos espíritos ao mundo corporal. Ou seja, Kardec aqui, sem falar, fez um capítulo só para os umbandistas. Então a gente vai ver o que Kardec fala. Capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, tá? Vamos lá. Aqui não, aqui só pergunta. Capítulo das ocupações e missões dos espíritos. Capítulo 11, dos 3 reinos. Deixa eu ver se ele fala. Opa! Olha aqui, também é para umbandista. Reino mineral e plantas, animais e homem, e metempsicose. Metempsicose depois nós vamos ver o que é, tá? Então, ou seja, a gente está falando de reinos que o umbandista trabalha com o reino mineral, trabalha com as plantas, trabalha com os animais, aqui nos nossos irmãos do candomblé, e o próprio homem, metempsicose. Vamos lá aqui. Terceira parte é grande pra caramba e tem filosofia pra caramba nessa terceira parte, das leis morais. Eu nem vou abrir isso aqui, vou só falar. Capítulo 1, lei divina ou natural. Capítulo 2, lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. Aqui, por que Kardec botou isso aqui? A gente vai ver também. Ele estava numa época muito próxima à Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. Então, ele colocou isso daqui, não foi a espiritualidade, foi Kardec que teve essa ideia. Capítulo 9, lei de justiça, de amor e de caridade. E, por último, aqui 12, lei da perfeição moral. Então, a terceira parte, ela é longa, extensa e dá pano para manga da gente conversar aqui com relação a isso. Parte quarta, das esperanças e consolações. Aqui ele divide em 2 capítulos só. Da quarta parte,
Esperanças e Consolações, ele divide. Capítulo 1, das penas e gozos futuros. Quer dizer, que são as coisas ruins e as coisas boas que acontecem na Terra, futuros não, na Terra. E capítulo 2, penas e gozos futuros, ou seja, o que acontece depois que você sai da Terra, volta para o plano espiritual. No terrestre, o que acontece? Aí ele manda ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Felicidade e infelicidades relativas, perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida e suicídio. Então, Kardec, ele abrange muita informação. Eu sempre falo que Kardec foi um compilador de muita informação e realmente vocês veem só aqui no livro dos médiuns, dos espíritos, faz todas essas informações. Imagina no livro dos médiuns, hein, quando a gente for falar só da tipo de mediunidade, como funciona a mediunidade. Então, gente, é muita coisa. Das penas e gozos futuros, o nada, vida futura, né? Intuição de penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Olha só, a gente fala muito vou falar na linguagem popular. Aqui, Kardec fala muito se ferrar. A gente se ferra muito aqui com Kardec. E a gente vai tentar entender se realmente a gente veio aqui para pagar esse tipo de coisa. A gente veio só para pagar as coisas. Isso aí é uma coisa que precisa muito melhorar ainda na visão espírita do que o que Kardec queria dizer como essa intuição das penas e gozos, tá? Ou seja, das provações, das coisas ruins que acontecem na nossa vida e das coisas boas. Natureza da penas e gozo futuro, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras e ressurreição da carne. Isso aqui é no capítulo 2. Depois do capítulo 2, ele faz uma consideração, uma conclusão, tá? Que ele vem falando sobre várias coisas relacionadas ao espiritismo e como ele vê essa estrutura que ele compilou pelas orientações dos espíritos, tá? E quando Kardec via essas orientações, ele também testava. O bom do Kardec é que ele criou, através de métodos quase que científicos, eu não vou dizer científicos, porque ele não conseguiu provar, mas ele criou teorias. Então, essa primeira parte do que a ciência faz, Kardec consegue compilar. E nesse processo, ele trouxe esse cabedal de informações para a gente. Então, isso aqui é só o início do que a gente... para vocês entenderem mais ou menos como Kardec subdividiu o Livro dos Espíritos e as perguntas belíssimas que ele colocou para a espiritualidade e daquilo que ele recebeu e compilou de maneira lógica e não aleatória, né? Não é simplesmente pegar um espírito e falar com você e você acreditar plenamente do que está falando. Não. Inclusive, em alguns momentos, Kardec coloca: teste aquele espírito que está falando com você, porque o espírito, se for superior, ele não vai ficar chateado com isso. Então, Kardec fez esses testes para a gente, para agora a gente tentar entender o que ele falou, para a gente agora transcrever o que ele falou para dentro da nossa Umbanda. E sabendo disso, a gente fica mais atento para os falsos umbandistas que querem fazer trambicagem, ou que hoje em dia na Umbanda é o que mais tem. Pai de santo de poste, que traz o amor em não sei quantos dias. Será que traz mesmo? Aqui no Livro dos Espíritos a gente vai entender o porquê que traz ou porquê que não traz. O porquê que acontece a coisa e o porquê que não acontece. Se acontece, como acontece? É isso que a gente tem que tentar entender. Entendeu? Muitas vezes o umbandista ele é muito fé. Mas espera aí.
A gente tem que ter fé sim na espiritualidade, mas a gente também tem que ter lógica. Não é pegar e fazer tudo que o espírito vai te dizer para fazer. Então o espírito vai falar assim, agora você se joga da ponte. É isso que o espírito vai te pedir para fazer? Que espírito é esse para mandar fazer uma coisa dessa? Agora vai lá e desfaz uma família. Que espírito é esse? É isso que o umbandista tem que absorver como realidade? Está na hora do umbandista começar a entender umas verdades que Kardec colocou aqui com muita clareza e com muita precisão. É muito legal que está aqui e a gente vai começar a falar sobre isso. Então a gente termina por hoje, porque provavelmente já ficou bem grande isso aqui, mas foi importante para a gente entender como é que funciona a estrutura do Livro dos Espíritos.